Graça e paz, boa noite. Estamos aqui com a graça de Deus para o nosso culto de jovens. Vamos aqui receber a palavra no coração mais uma vez, é um momento especial, um momento sagrado, um momento dado por Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. E hoje o tema da nossa palavra vai ser: não foque apenas nos resultados. Uma palavra muito maravilhosa, traz entendimento. Sabe, o bom da palavra é que ela é o nosso manual, né? Boa noite, Gilnara, tudo bem? Glória a Deus. Já nós estaremos nos cultos, né? Oi, João, boa noite. Graça e paz. Essa palavra vai ao encontro do nosso coração, amém? Esse é o propósito, né? Que a gente receba a palavra, Gília e Daiane, amém? Esse é o propósito do nosso encontro aqui, que a gente receba a palavra e que esse alimento traga o sustento necessário para a área da nossa vida que nós vamos usar essa palavra. Então, cada momento como esse é especial, eu sempre trago uma expectativa, né, de receber algo da parte de Deus, de receber um ensinamento da palavra de Deus, e isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Então o tema hoje é: não foque apenas nos resultados, amém? Nós não podemos focar só no resultado. Claro, nós temos um alvo, nós temos planejamento, nós temos um propósito. Isso tudo nós temos, mas a gente não pode focar só no resultado, botar toda a nossa alegria no resultado, botar toda a nossa força só no resultado. Porque até chegarmos no final, até chegarmos no resultado, tem muita coisa para a gente viver. Por isso, Jesus Cristo é conhecido como o caminho, né? Ele é o caminho e nós precisamos aprender a andar nesse caminho. Amém? E a palavra nós vamos estar lendo hoje, está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Glória a Deus. É forte. Você tem muitos sonhos? Você tem sonhos? Você quer chegar em algum lugar? Você tem desejo de conquistar, de construir, de alcançar coisas? Se você tem isso, parabéns. Sinal que você está vivo, é sinal que você sonha. E sonhar é bom demais. Só que a vida com o Senhor, ela é um todo, né? Se a gente deixar para ser feliz, para aproveitar a vida, né, para dar glória a Deus, para ser alegre, só quando a gente alcançar aquilo que a gente tanto almeja, aquilo que a gente tanto sonha, a gente vai perder o aproveitamento daquilo que é o caminho. Salomão, ele dá um ensinamento muito tremendo que fala sobre isso. No final da sua vida, um homem que muitas coisas alcançou, muitos bens adquiriu, uma sabedoria gigantesca, mas quando chega no final da sua caminhada, ele diz assim: era tudo vaidade. E às vezes focado em alcançar algo, conquistar algo, né, chegar em algum lugar, né, ter aquilo para experimentar a alegria da conquista, a alegria de possuir algo, de possuir um bem, a gente acaba deixando de viver o caminho, né? O caminho é extremamente maravilhoso. Esse caminho nós vamos falar sobre isso. Então o tema, para nós repetirmos e começarmos a oração e a leitura, é: não foque só nos resultados. Tenha sonho, tenha um alvo, tenha um lugar onde você quer chegar. Mas entenda, permita-se aprender no caminho, viver no caminho, sentir o caminho e absorver tudo no caminho, para que quando você chegar, sabe, o caminho possa se tornar uma verdade e a verdade possa se tornar a nossa vida. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Primeiramente agradecendo a Deus, né? Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo, né, de batalha, um tempo de ataque,
perdas, a gente tem, sabe, visto pessoas, né, serem levadas, pessoas morrendo, e o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, isso é uma certeza. Deus sabe de tudo. Ele diz que de momentos difíceis Ele pode tirar também proveito para aqueles que amam a Deus. Ele pode transformar a dificuldade, tirar coisas boas da dificuldade para aquele que ama a Deus, para aquele que confia em Deus, para aquele que está ali caminhando com o Senhor. Que a gente possa entender. O Senhor diz que tem tempo de sorrir e tempo de chorar, mas que tudo está no controle dele, né? Talvez seja um tempo de chorar para algumas pessoas, talvez seja um tempo de sorrir para outras, mas o que importa é que a gente sempre dê glória a Deus em todas as coisas e em todos os momentos, porque nós confiamos e sabemos que a vida é muito mais do que os 70 anos que o homem pode viver, 20, 30, né? Cada um vive ali um período, tem crianças que morrem cedo, isso é só Deus que pode, né, explicar. As coisas que estão escondidas são de Deus, né? Deuteronômio capítulo 29 diz que aquilo que é oculto, aquilo que está escondido, aquilo que a gente não consegue entender, só pertence a Deus, né? Talvez um dia a gente chegando, né, com Ele na sua glória, a gente possa entender, mas as coisas que estão reveladas pertencem a nós, então nós precisamos usar tudo isso que Deus está nos revelando. Por exemplo, arrancar essa força da palavra que Ele está revelando para a gente, que a gente tem, aproveitar aquilo que o Senhor Jesus está liberando, está ensinando para cada um de nós. E nós temos que pegar tudo que é revelado, tudo que é dado na palavra, para nós usarmos nessa caminhada com Ele. Antigamente, os cristãos que, né, se entregavam a Jesus Cristo, eles eram conhecidos como o caminho, ou seja, aqueles que andavam com Jesus. Então nós estamos num caminho e nós precisamos aproveitar esse caminho, viver esse caminho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar? Vamos orar junto. Pai, nós entramos na Tua presença em oração, né? Louvado seja o Teu nome por nos dar essa liberdade, essa autoridade de lermos a Tua palavra juntos, de entrarmos em concordância, de entrarmos em fé. Nós temos visto o Senhor fazer muitas coisas, temos visto o Senhor fazer curas, milagres, mas também temos visto o Senhor levar algumas pessoas. A decisão final sempre será sua, e nós estamos aqui sabendo que a melhor coisa é estar contigo, é confiar em Ti, porque o Senhor sabe aquilo que o homem ainda não pode saber. Sabe, o Senhor está muito na frente, muito na frente do ser humano. Nós nos colocamos aqui para aprender, nos colocamos aqui, sabe, para ser aperfeiçoado pela Tua palavra, e também nos colocamos aqui para pedir mais ainda a Tua proteção. Cada um de nós receba mais a proteção de Deus. Sabe, a Bíblia fala que quando, né, vinha uma peste, vinha um tempo difícil, naquela época eles colocavam o sangue do cordeiro no umbral da casa, e aquilo ali dava livramento para aquelas casas que, sabe, estavam crendo no Senhor. E que a gente venha crer, que a gente venha continuar acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele abençoe e proteja a nossa casa, sabe, proteja a nossa família, os nossos amigos, esses que estão também assistindo, os discípulos, né? Eu creio que logo estaremos, Pai, juntos na Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado por mais um dia e pelo fôlego que respiramos, e assim Te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Mateus 19:16. Uma palavra que vai mover, sabe, o entendimento, que o que é tão maravilhoso na palavra, que tudo que tem aqui é como se fosse o manual do ser humano. Então, quando a gente absorve e se usa no dia a dia, a gente usa a palavra, coloca ela em prática, sabe, ela funciona para nós, ela funciona na nossa vida. Então isso tem nos aperfeiçoado, tem nos melhorado a cada dia. Na medida que a gente vai se aprofundando, mergulhando, buscando a Deus, o Senhor vai aperfeiçoando também. Amém? Então não foque só nos resultados. Aqui no livro de Mateus 19:16 diz assim: E eis que alguém aproximando disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A primeira pergunta, a primeira palavra que esse jovem dirige para o Mestre Jesus é:
o que eu devo fazer, né, para conseguir a vida eterna. Ou seja, ele foca logo no resultado. Ele queria o resultado. Ele queria logo conquistar o resultado. Não sei se você tem sonho, às vezes você pensa, Deus, eu queria chegar nesse lugar, eu queria conquistar isso. Deus, como é que eu faço para conquistar isso? Sabe, foi a primeira coisa que esse jovem perguntou para Jesus. Ele não chegou para um relacionamento, ele não chegou para conhecer Jesus, para saber como Jesus faz, como Jesus gosta. Ele chegou simplesmente para alcançar o entendimento, para chegar aonde ele queria. O que ele queria era bom, era salvação. Mas só que a salvação, ela não é possível ao homem. Então Jesus, ele nos diz que o homem não consegue conquistá-la. Quem conquista a salvação para o ser humano é o próprio Jesus, o Cristo. Então ele diz assim, no 17, e ele disse, por que me chamas de bom? Jesus estava dando ensinamento para esse jovem. Não há bom senão só, que é Deus. Se querem, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Olha como Jesus dá um ensinamento tremendo. Por que Jesus fala assim, por que me chama de bom e bom só tem um? Jesus estava explicando que até nós terminarmos o nosso propósito, a nossa caminhada, nós não podemos ser comparados como pessoas boas, sabe? Por mais que a gente tenha um bom trabalho, tenha conquistado algumas coisas, mas ainda não terminou. Nós só seremos chamados de bom no final, quando nós concluirmos. Por isso, esse caminho é extremamente importante para que eu comece a aprender, para que eu comece a ouvir, para que eu comece um relacionamento com Ele. Então Jesus, sabendo que ainda teria muitas coisas para enfrentar, não pega o título de bom, não pega o cálculo de bom. Nós conhecemos e sabemos que Jesus sempre é bom, mas o interessante é sempre se posicionar no lugar de humildade, sabe, para que aquilo que eu alcance não atrapalhe na minha caminhada com Jesus. Então no 18 disse-lhes quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Quando Jesus fala sobre esses mandamentos aqui para o jovem, ele estava dizendo o quê? Que existem coisas que precisam ser vividas. E ele estava simplesmente explicando que era importante que ele, sabe, não adulterasse, que ele não cometesse, sabe, furto, que ele não matasse, que ele não mentisse, porque Jesus estava preparando ele ali no caminho, né? E ele fala assim também, honra teu pai e a tua mãe, sabe? E amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava dando ensinamentos que, sabe, transformam vidas, transformam gerações e, não fazem simplesmente a gente chegar em um lugar, mas elas nos mudam, nos transformam e nos permitem viver, sabe, aquilo que o amor de Deus tem preparado para cada um de nós. É interessante que no versículo 20 o jovem diz assim, disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade, que me falta ainda. Sabe, é interessante analisar que se o jovem já tinha guardado tudo isso, por que então ele não tinha alcançado a salvação? Por que então ele não sentia-se salvo? Por que então ele não se sentia uma pessoa, sabe, completa? Porque até o momento o jovem fazia todas essas coisas, mas era com o intuito de apenas alcançar o resultado. Ele não fazia essas coisas para ser transformado, para ser mudado, ou seja, ele não estava se tornando essa pessoa, ele estava simplesmente fazendo para alcançar um resultado. E toda vez que a gente faz algo para alcançar o resultado, a gente deixa de experimentar o sabor. Quando nós pegamos um prato e vamos nos alimentar, quanto mais rápido a gente come, menos o sabor a gente sente. Isso é forte, nós queremos, o resultado, terminar, sair,
Mas o interessante é que o Senhor não quer simplesmente que a gente chegue no resultado, mas é que Ele quer que a gente seja o resultado. A mudança que o Senhor quer fazer não é simplesmente na minha e na sua atitude, uma mudança forçada, uma mudança pressionada, para que eu alcance algo. Não, Ele quer que eu sinta a transformação, Ele quer que eu sinta. Se nós tivermos pais aqui nessa live, a gente entende tremendamente que um pai já fez isso. Ele disse assim: meu filho, minha filha, se vocês forem bons na escola, eu vou te dar um presente. Quem aqui é pai, mãe, já sabe, já fez isso alguma vez. Se comportar-se bem, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E aí a criança, ela fica muito empolgada, sabe, com a questão do presente. E ela quer o presente, ela foca o resultado. E nesse meio termo de chegar até o resultado, no presente, nós precisamos entender que o propósito do Senhor maior não era dar só o presente. O propósito do Pai não era dar só o presente. Por que o presente? O presente é uma motivação para a transformação que acontece. Ou seja, aquele que não estudava, o jovem, o filho que não estudava, ele vai se dedicar um pouco mais para estudar, para alcançar o resultado. Mas Jesus quer que a gente entenda. O propósito não é alcançar o resultado. O propósito é o que acontece no caminho, é a transformação que acontece. Amém? Irmã Josiêmia, ela está pedindo uma oração aqui para Josiêmia, amiga da Josiane. Amém. Deus te abençoe, Josiêmia Carvalho, nome forte, amém? Que Deus te sustente, que Deus te guarde e te proteja, minha filha, em nome de Jesus, amém? Então ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. Quando ele diz para o jovem honrar o pai e a mãe, ele não está simplesmente querendo dar a salvação porque o jovem honrou o pai e a mãe, mas ele quer que o jovem experimente a vida de filho com o pai e com a mãe, o amor que está guardado ali naquele ambiente de família, sabe, a comunhão, aquilo que pode acontecer dentro do meio familiar. Então é importante a gente não simplesmente focar o resultado. A gente vê pessoas que às vezes entram num trabalho, jovem, você que está assistindo, às vezes você entra num trabalho todo planejado, vou fazer assim, vou comprar isso, vou alcançar isso, depois eu vou, sabe, e às vezes foca muito no resultado e esquece, sabe, que a bênção, que, sabe, aquilo que o Senhor tem, a prosperidade, não está nessa correria, mas está na decisão de como eu estou vivendo. Isso é muito forte, é um ensinamento bíblico, é algo que Deus deixou preparado, ou seja, eu não preciso correr atrás de aprender isso ou de aprender fazendo. Simplesmente eu posso ouvir esse ensinamento, colocar em prática e ver as coisas mudarem diante dos meus olhos. Sabe, quando o jovem ouviu essa palavra, ele retirou-se muito triste, depois que Jesus disse: se você quer ser perfeito, venda tudo que você tem. Sabe, uma das coisas que nós precisamos entender é que não existe ninguém perfeito na terra. Até o momento não existe. Jesus foi o único perfeito e é por causa do sacrifício de Jesus, do sangue do Cordeiro, que nós estamos aperfeiçoados, que nós estamos preparados para esse dia da salvação. Nós precisamos entender isso, colocar isso dentro de nós, dentro do nosso coração. Então aquele jovem, ele se sentiu muito, sabe, muito aflito, ele se sentiu muito angustiado, porque ele imaginou: eu vou ter que dar aquilo que eu tenho para alcançar a salvação, para ter um tesouro no céu, sabe, não havia uma necessidade disso, mas o que Jesus estava querendo era dar um ensinamento para ele. E ele diz assim, ouvindo essa palavra, ele saiu triste do local, porque ele possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Nós precisamos, sabe, estar, sabe, assim, com os olhos abertos para essa questão. Muitas vezes nós estamos buscando coisas, estamos buscando bens, estamos, sabe, buscando coisas materiais. Isso é de extrema importância, sim,
mas isso não pode ser o primeiro na nossa vida. Porque, sabe, tem pessoas que não estão preparadas para terem propriedades, para ter dinheiro. E Jesus, trazendo essa palavra no livro de Mateus, no capítulo 19, ele vem nos preparar para isso. Ele vem nos preparar para as conquistas, ele vem nos preparar para uma vida, sabe, uma vida de crescimento, uma vida de família, uma vida maravilhosa na presença de Deus. E para isso nós precisamos que cada um faça sua parte no caminhar, que aí o fardo ficará muito mais leve. Sabe, quando os discípulos ouviram que era muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, eles entraram assim em perguntas, eles falaram assim: então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse assim: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. É possível um homem salvar-se a si mesmo? Nós sabemos que não. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Por isso eu me curvo diante da grandeza de Jesus e dos seus ensinamentos. E aprendendo com ele, eu creio que através da cruz do Calvário, onde ele derramou o seu sangue, sabe, foi morto, pagando um preço pelos nossos pecados e ressuscitando, nos trazendo, sabe, uma justificação, nos tornando justos, nos dando uma nova oportunidade de viver um novo tempo. A Bíblia diz que quando nós chegamos a esse nascimento da água e do Espírito, é um novo nascimento, é uma nova oportunidade, é um novo tempo. Então tudo aquilo que a gente fez de errado, sabe, no tempo da ignorância, no tempo que nós não tínhamos, sabe, esse entendimento com Jesus, ele coloca uma pedra sobre os nossos erros e nos dá uma nova oportunidade. Para quê? Para que eu possa receber tudo de Deus que Deus tem para mim e também que eu possa ir fazer essa obra, abrir os olhos dos outros irmãos, sabe, ajudar outras pessoas, sabe, me derramar nessa grande obra. Pedro, respondendo, ele disse assim: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o que recebemos? Ele coloca Jesus ali na parede. Imagina Pedro, um homem, um apóstolo, que fez muitas perguntas que já tiraram muitas dúvidas minhas. Sabe, foi bom Pedro ter passado antes de nós, que nos deixou esse grande ensinamento, essa grande aula. Quando ele vê ali que Jesus disse que se aquele homem deixasse tudo, aquele jovem deixasse tudo e o seguisse, ele ia ter tesouro no céu. Pedro, o apóstolo Pedro, automaticamente ele diz: então, Senhor, nós que deixamos, ainda estamos passando tempo difícil, ainda estamos enfrentando dificuldade, porque nós ainda não temos esse tesouro. Eu quero dizer para você uma coisa: todo aquele que confia no Senhor e vive conforme o seu tempo na caminhada, recebe sim recompensas do reino de Deus. Isso é fato. Às vezes você pode começar devagar, por isso que eu digo, não comece com pressa de querer chegar naquele final, de querer ter aquilo, de querer comprar aquilo. O reino de Deus, ele não está nos ensinando a ter as coisas somente. O reino de Deus, ele vem nos ensinar a ser novas pessoas, a nos transformar, a nos ensinar agora verdadeiramente como viver. E isso é poderoso e sobrenatural, porque a pergunta de Pedro é: se o Senhor falou que se nós dessemos, nós teríamos a recompensa, então cadê, Jesus, a nossa recompensa? Jesus disse para Pedro: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, se você segue a Jesus, essa palavra é para você, que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem vai se assentar no trono da sua glória, também assentarei sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, aquele que sabe o que ele está dizendo que tiver deixado, ele tiver colocado em segundo plano. Sabe, ter casa é bom? É. Ter condições financeiras é bom? É. Sabe, viver bem, próximo, é bom? É. Mas tem uma coisa: isso tem que ser a recompensa, tem que ser o resultado. Não pode ser meu foco principal.
Isso vem para a nossa vida conforme a gente vai caminhando com Cristo. Então muitas vezes eu vejo pessoas querendo ter isso rápido e entram em desespero e se perdem e leem, estudam, voltam, faz uma faculdade, desiste, não era aquilo que eu queria, faz outra, sabe, que acaba desistindo e às vezes não chega em lugar nenhum, porque a pressa de alcançar o resultado e ainda nem sabe se aquele resultado é aquilo que ele quer, aquilo que Deus preparou para a vida dele. Por isso é interessante pisar mais devagar, é interessante ter mais calma, orar a Deus, pedir ao Pai qual é a direção, para onde eu estou indo, Senhor. O Senhor disse que aquele que deixa, eu estou aqui colocando em segundo plano os meus sonhos para sonhar os teus sonhos. E quando a gente sonha os sonhos de Deus, Ele faz o nosso sonho, que é muito pequeno perto dele, e nos dá o dele, que é coisas tremendas que muitas vezes nem nós estamos esperando, quando de repente a gente se assusta e chegou uma bênção. A Bíblia diz que aqueles que se entregam ao Senhor, que são obedientes, as bênçãos os seguirão. Imagina, as coisas vão vir na nossa direção. Então não tenho pressa de construir, não tenho pressa de querer, porque a gente pode se perder. Salomão fala sobre isso. O dinheiro, ele é a raiz de todos os males, então ele precisa ser usado de forma correta, sabe? Ele é a raiz. Todo mal que inicia, sabe, ele inicia no dinheiro. O dinheiro serve para alguma coisa ruim acontecer, mas também o dinheiro pode ser usado para coisas maravilhosas. Então ele diz assim: não se desespere para querer riquezas e alcançar coisas, porque aquele que assim faz pode ser tentado no caminho por alguma proposta e também pode cair em tentação e em ruína, sabe? Pode perder o foco e o principal da sua vida. Então Jesus diz assim: em verdade vos digo que vós que me segue, quanto na regeneração, o Filho do Homem vai nos dar a oportunidade de sentar no trono com Ele. Nós vamos sentar em lugares celestiais se nós cremos que nós não temos condições para isso, mas que por causa da sua morte, da sua ressurreição, da sua regeneração, Ele está nos permitindo assentar com Ele. Isso é forte, sabe? Às vezes vai ter alguém que vai largar na sua frente, que vai parecer que está ganhando coisas na sua frente. Continue com o seu passo preciso e em Cristo. Sabe, porque a construção daquele que ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele é semelhante a um homem que constrói uma casa com um alicerce que é Cristo. Ele faz um bom alicerce e começa a construção da sua casa. A Bíblia diz que depois esse homem que ouve a palavra e coloca em prática, quando vem os ventos, quando vem os problemas, quando vem as lutas, a sua casa não vai ao chão, ela suporta. Então você não está construindo de qualquer jeito os seus sonhos, a sua vida. Você está indo no caminho com Cristo, no tempo de Cristo, confiando nele e sendo transformado por ele. Isso é muito poderoso e tremendo. E ele fala assim: todo aquele que tiver deixado casas. O que é deixar casas? É colocar um sonho em segundo plano. Irmãos, irmãs, deixou pai, deixou mãe, mulher, filhos. O que Deus está falando? O mandamento, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode amar mais o seu pai do que a Deus. Você não pode amar mais a sua esposa do que a Deus. A minha esposa não pode me amar mais do que a Deus, porque é perigo, sabe? Pode dar errado. Quando uma pessoa ama a Deus em primeiro lugar, todas as outras vão ser amadas, todas as outras vão ser alcançadas. Então ele está dizendo assim: quando você deixa tudo, sabe? Tudo aquilo que você tem vontade, você deixa para caminhar, para entrar no caminho, para crer em Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, sabe, ir com Ele. Ele diz que tudo que você deixar, olha essa palavra, guarda essa palavra no teu coração, tudo que você deixar vai retornar para você 100 vezes mais. Imagina, 100 vezes mais, 100 vezes mais, e ainda herdará a vida eterna. Por quê? Porque colocou Deus em primeiro lugar. É Deus que nos salva. O homem não pode se salvar.
O homem não pode salvar a si mesmo. Eu não tenho condição, mas por causa de Jesus, eu me sinto perdoado pelas minhas falhas e me coloco aqui à disposição de ensinar isso também para os nossos irmãos. Sabe aquele que deixa tudo colocando Deus em primeiro lugar? Aquele que honra a Deus, que respeita sua esposa, que respeita seu marido, sabe, que é fiel aos seus pais, que honra seus pais, vai receber 100 vezes mais aquilo que estava proposto para a sua vida. Se você ama a sua mulher, honra, respeita, não trai, não engana, você vai receber na sua mulher uma unção de Deus, que ela vai valer por mais do que 100 mulheres. Se você honra seus pais, se você é fiel aos seus pais, se você é obediente aos seus pais, você vai receber um amor dos seus pais, um retorno dos seus pais, um cuidado dos seus pais, como se fosse 100 pais te cuidando, 100 vezes mais. Se tu ia receber um amor, tu vai receber 100 vezes mais esse amor. Esse é o propósito de quem coloca Deus em primeiro lugar. Se você queria ter um carro, se você deixa isso de lado para seguir, fazer aquilo que o Senhor tem te orientado, o Senhor vai te dar um carro que vai valer 100 vezes mais aquele que você queria ter. Então nós colocamos em segundo lugar as coisas para que elas comecem a valer ainda mais. E olha o que é tremendo, quando nós colocamos tudo isso em segundo lugar, nós ganhamos uma transformação, nós nos tornamos nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E olha o que é tremendo no 30. Ele diz assim: porém muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Por que ele termina assim? Porque aquele que sai para conquistar, sai para construir, sabe, vai estudar mais do que todo mundo, corre para todo lado e sai na frente, ele é o primeiro a sair, é o primeiro a conquistar algumas coisas, mas ele vai se tornar o derradeiro, porque ele saiu sem foco, saiu sem propósito, saiu querendo alcançar o vento. E aquele que é o derradeiro, que está indo devagar, que está indo sem pressa, que está construindo tijolo a cada tijolo, sem perder os valores daquilo que Jesus te ensinou, sem perder os princípios daquilo que Jesus te ensinou, coloca mais um tijolo, coloca mais um tijolo. Quando a gente perceber, esse que saiu lá atrás, que saiu focado, que saiu recebendo todo esse ensinamento no caminho, se torna o primeiro. Aquele que era o último, com Jesus se tornará o primeiro. Aleluia, Jesus. Amém? Então o ensinamento que nós te damos e deixamos aqui é: nunca foque somente nos resultados. Às vezes nós ficamos cegos pelo propósito pessoal. Eu vou fazer assim, 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 cega. Sabe, tem gente que constrói um rio de coisas, mas não tem mais tempo para o filho, não tem mais tempo para a filha, não tem mais tempo para a esposa, não tem mais tempo para sorrir, não tem mais tempo porque está sempre construindo coisas. E essas coisas Deus tem preparado para aqueles que nele crê e confia. Ele diz que essas são as recompensas daqueles que confiam nele. Daquele que está disposto a ir devagar, que está disposto a ir confiante, que não passa por cima de ninguém, que respeita todas as pessoas, que faz de forma correta. Quando a recompensa vem, ela vem valendo 100 vezes mais. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui te agradecer pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Louvado seja o teu nome, a tua preocupação, meu Pai. O Senhor é maravilhoso e tremendo, que nos deixou a Bíblia Sagrada como manual do ser humano, onde ali nós aprendemos a amar,
aprendemos a, ser aperfeiçoados e melhorados. Que eu possa, Senhor, ter sido melhorado essa noite, que eu possa ter aprendido um pouco mais, porque a Tua palavra é como uma espada, ela corta tanto para o lado de quem ouve, para o lado de quem fala. Então, Senhor, nós recebemos a Tua palavra do nosso coração. Eu abençoo cada um que está ouvindo, cada um que está acompanhando, cada discípulo. Nunca coloque os seus sonhos na frente de Deus, nunca coloque a sua família na frente de Deus, não coloque seus pais na frente de Deus, não coloque sua esposa, não coloque ninguém na frente de Deus. Deus tem que ser o primeiro e depois nós amaremos ao próximo. E todo esse que coloca Deus em primeiro é transformado pelo seu amor e também, mesmo saindo, depois encontra as recompensas que estão em Cristo Jesus e também a vida eterna. Deus te abençoe, que essa palavra encontre um espacinho no teu coração, que você possa dormir e guardá-la e que ela possa te ajudar também. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado, como ela me ajuda. Deus te abençoe. Amém.